Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Dominando as Rotinas Fiscais. E nesse projeto eu abordo o ABC das rotinas fiscais, além de ferramentas e processos essenciais na sua jornada para se tornar um expert fiscal tributário. Ou seja, dominar as rotinas fiscais e ser uma profissional de destaque, consequentemente, que ganha mais. Eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é: não sei nada sobre rotinas fiscais, por onde começar? Isso é um tema que muitos profissionais acabam me procurando, né? Me chamam no direct: Patrícia, eu faço tal atividade, não tô muito ligada com o departamento fiscal, mas eu faço isso. Tem alguma relação? Ou até alunas, né, que entram dentro do expert fiscal, mas tem essa dificuldade de identificar quais as atividades que estão relacionadas às rotinas fiscais e quais atividades que não. Não sei nada sobre as rotinas fiscais e por onde começar. Então vamos lá. Talvez você trabalhe direto ou indiretamente com o departamento fiscal ou com as rotinas fiscais em si, mas nem sabe, né? Ou pelo tamanho da sua empresa não ter um departamento fiscal em si, né? Não ter uma figura relacionada a uma equipe, né, do departamento fiscal. Muitas empresas de porte médio, pequeno porte, as atividades das rotinas fiscais, elas iniciam na empresa, né, mas finaliza num departamento contábil ou finaliza no escritório de contabilidade. Quando um profissional inicia, né, uma posição dentro dessa empresa, ele não consegue nem ter a visão, a clareza, né, que existe um departamento fiscal específico, né, que em uma empresa de grande porte, isso é bem separado, é bem segregado. Mas como o primeiro contato desse profissional está sendo numa empresa menor, ele não tem essa clareza, ele não consegue ter essa visão de que atividade que ele faz em si está relacionado ao departamento fiscal. Eu vou comentar algumas atividades, né, que estão ligadas com o departamento fiscal, estão ligadas com as rotinas fiscais, tá? E aí você vai conseguir identificar e assimilar. Poxa, eu faço isso hoje. Então, essa atividade que eu faço, ela tá ligada com a rotina fiscal. Que bacana! Poxa, essa atividade, ela tá ligada com o departamento fiscal e eu não sabia. Então, você vai conseguir ter essa clareza com o que eu vou falando. Quando eu comecei a trabalhar, eu entrei no mundo corporativo muito nova, como eu já até comentei aqui em outros vídeos, né, em outros eventos. Eu comecei muito nova no mundo corporativo direto. E então, eu não tinha uma visão de quais eram os departamentos de uma empresa, né, quais eram as atividades em si de uma empresa. Isso há muito tempo atrás. E quando eu comecei a trabalhar, eu já via, né, a minha atividade, como era uma empresa pequena, eu acabava tendo contato com todas as atividades ali, porque era uma empresa direto com os donos da empresa e tinha 2 funcionários e eu como auxiliar administrativo, então fazia de tudo, né? E naquela época, até dos donos da empresa que emitia as notas fiscais. Aquela emissão de nota fiscal ainda na máquina de datilografia. E eu fui aprendendo, né, a lidar com esse documento, a lidar com esse tipo de rotina. Ali foi meu primeiro contato, dentro desse primeiro emprego. Mas quando eu comecei essa atividade, eu não tinha a clareza, não tinha uma visão que aquela atividade ela era relacionada a um departamento fiscal. Porque eu estava trabalhando numa empresa muito pequena, né? Uma empresa que não se tinha departamentos em si, porque era os sócios e mais 2 funcionários, então todo mundo fazia de tudo em si. E toda aquela documentação no final do mês, eu tinha um dia certo para me mandar para o contador, que era o escritório de contabilidade externo. Então eu não se via, né? Eu não tinha uma visão do que se fazia depois com aquela documentação. E eu fiquei nessa empresa por volta de 6 anos, mais ou menos. E quando eu fui para o mercado de trabalho, né, que eu fui, poxa, e agora? Qual que é a minha experiência, né? Eu fui ver as vagas, né? Naquela época nem tinha esses sites de vagas que nem a gente tem hoje, que é tudo online em si. Eu fui montar o meu currículo e eu não tinha uma visão
de que aquela atividade que eu fui exercendo no decorrer daqueles anos, ela era relacionada especificamente ao departamento fiscal, né? Então, quando depois eu saí daquela empresa e eu entrei numa empresa de grande porte, numa multinacional, me abriu os olhos porque era um departamento fiscal grande, com várias pessoas, né? As pessoas específicas que emitia notas fiscais, pessoas específicas que fazia apuração de impostos, tinha uma equipe específica que recebia as notas fiscais. Era tudo muito separado e muito diferente com o que eu fazia, né? Numa empresa menor. Então, por isso que hoje eu entendo quando muitos profissionais me chamam no direct, né? Ou até alunos comentam: Patrícia, eu faço isso. É do departamento fiscal? Ou, Patrícia, meu dia a dia é assim, assim, assado. Não tem nada a ver com o departamento fiscal. E eu não tem, sim, tem tudo a ver com o departamento fiscal. O que você lidar tem tudo a ver com o departamento fiscal. Então, hoje eu consigo ter essa clareza e entender de fato essa dificuldade de vocês que estão começando, né, profissionalmente. Porque eu também passei por isso. Eu recebo essas mensagens e assim, eu até consigo me colocar no lugar porque eu passei por essa experiência. Foi, né, algo que eu passei na pele. Eu tive essa dificuldade, né? Foi pra mim como tirar uma película dos meus olhos quando eu entrei numa empresa maior, que eu consegui ver que tudo era muito separado. Porque numa empresa menor, apesar da gente aprender a fazer de tudo, mas a gente não consegue ter essa visão, ainda mais quando a gente tá começando profissionalmente, tá? Então, quando eu entrei nessa empresa grande, me abriu os meus olhos, porque tudo aquilo que eu fui aprendendo, né, naquela empresa menor, me trouxe naquele lugar que eu estava. Foi meu alicerce, né? Porque apesar de eu não ter a clareza que existia um departamento fiscal, mas a minha experiência que eu adquiri naquele lugar foi o que me levou para uma oportunidade muito melhor. Isso também eu tive um choque, até voltando um pouquinho, eu tive um choque de realidade com isso quando eu fui participar de processos seletivos. Porque eu comecei a falar qual era a minha experiência pro recrutador e ele começava a falar assim: nossa, mas a sua experiência se encaixa nessa posição. Você precisa descrever aqui no seu currículo. O que você faz se encaixa aqui nessa posição e não nessa que eu tô te entrevistando. Então, isso é até algo que eu vou comentar aqui, que muitas das vezes a atividade que você faz, ela tá relacionada às rotinas fiscais, está relacionado ao departamento fiscal, e por você não conhecer isso, você não consegue nem se descrever no seu currículo, né? O que dirá se posicionar numa posição melhor, por falta mesmo de conhecimento, porque eu também passei por isso. E aí, o que você ganha quando você tem a clareza que o que você faz pode te levar para um outro nível, pode te colocar em uma outra posição? É exatamente isso que eu falei. Quando eu passei por alguns processos seletivos no começo, os recrutadores começaram a olhar para mim e falar assim: a sua experiência não se encaixa nessa vaga, se encaixa nessa outra que é muito melhor. Poxa, se você faz tudo isso, você precisa melhorar o seu currículo, você precisa destacar aqui no seu currículo que você tem experiência nessas atividades, que você tem experiência com essas rotinas. Então isso é um grande benefício, ter essa clareza, né, do que você faz, tá ligado com as rotinas fiscais, tá ligado com o departamento fiscal, para na hora que você precisar se posicionar, você se posiciona de uma forma correta, de uma forma mais clara, com a linguagem certa, né? Isso vai te ajudar a se posicionar de uma forma mais precisa, né? Não ficar se frustrando até. Eu dou consultoria para profissionais que chega até mim e fala assim: Patrícia, eu tô procurando emprego há muito tempo e não consigo, eu não sei, não sou chamada, não... Tá, aí a primeira coisa que a gente começa a avaliar, que eu falo quais são as suas experiências? Então vamos lá, por onde você passou, o que você trabalhou, qual era o seu dia a dia? Eu faço a pessoa relembrar mesmo qual que era o dia a dia, por quê? Muitas das vezes a gente faz tanta coisa, a gente lida com tantas atividades no nosso dia a dia que a gente não lembra.
A gente não consegue lembrar, ou passa até desapercebido que aquela atividade em si, ela tem um valor no mercado, ela tem um peso no seu currículo. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas das vezes você trabalha num lugar e você tem a experiência com um certo sistema. Tem um sistema lá da empresa e a sua atividade está ligada com o sistema. Eu vejo profissionais que acabam passando batido na hora de colocar isso no seu currículo. Poxa, a experiência que você tem em um determinado sistema, tem lá um recrutador procurando um profissional que tem experiência nesse sistema. E se você não coloca isso de uma forma clara no seu currículo, como que eles vão te encontrar? Né? Fica muito mais difícil o algoritmo ali no site de busca indicar o seu currículo para o recrutador. Então, um exemplo, se você tem experiência com um determinado sistema, mesmo que seja específico da empresa, você precisa mencionar isso no seu currículo. Né? Tem o conhecimento no sistema DataSul, tem o conhecimento no Proteus, tem o conhecimento no SAP, tem o conhecimento no Syncro. Menciona isso no seu currículo. E isso já faz uma grande diferença no seu currículo. Outra coisa, emito nota fiscal. Então, eu trabalho com a emissão de notas fiscais num sistema integrado, ou eu emito nota fiscal direto no site da prefeitura. Coloca isso no seu currículo, porque isso é uma atividade muitos profissionais trabalham na área fiscal, mas nunca emitiu uma nota fiscal na prefeitura. E quem emite nota fiscal direto no site da prefeitura sabe a dificuldade que é. Né? Cada site de prefeitura é um layout, você encontra a informação, cada um está numa posição diferente, num lugar diferente, com um requisito diferente, um layout diferente. Então, se a sua função hoje, muitas das vezes você trabalha no financeiro, ou trabalha até na contabilidade, mas emite notas fiscais na prefeitura, coloca isso no seu currículo. É uma atividade que ela está ligada com as rotinas fiscais e é específica. Então, você precisa, né, para você ter um destaque, um posicionamento melhor numa procura, de uma procura de emprego, você precisa mencionar isso no seu currículo. Outra coisa, análise de relatórios. Se você faz alguma atividade relacionada a algum tipo de relatório, relatório de despesas, relatório de estoque, relatório de custo, menciona isso no seu currículo. Porque se você é um profissional que tem uma experiência de análise de relatórios, tem um outro profissional no mercado que nunca viu isso. Então, você já está à frente desse profissional porque você lidar com essa atividade. Então, isso também é um diferencial. Descreve no seu portfólio, descreve no seu currículo que você tem experiência nisso. Emissão de notas fiscais no sistema X. Coloca no seu currículo essas palavras específicas, tá? Não seja resumido ao extremo, porque se você for muito resumido, né, na montagem do seu currículo, não tem como as pessoas, né, não tem como o recrutador te encontrar. Porque o recrutador, ele vai procurar, e até o algoritmo do sistema, dos sites, né? Existe um algoritmo nos sites, no vagas.com, na Cato, no LinkedIn. O que ele faz? As palavras-chave que você colocou no seu currículo ali, no seu cadastro, vai ser essas palavras que ele vai captar e ele vai mandar para uma vaga, para uma oportunidade de emprego que está também à procura de um profissional ali. Então, se você foi resumido no seu perfil, no seu cadastro, ele não vai conseguir te indicar para uma melhor posição, porque você não deu informações necessárias, né? Você resumiu demais. Então, quanto mais rico de detalhes você colocar ali no seu cadastro nos sites, melhor vai vir as oportunidades para você. E aí vai vir as oportunidades específicas no seu perfil, de acordo com a sua experiência profissional. Tá? Então, se você tem alguma atividade, controle de faturamento tá ligado com as atividades do departamento fiscal. Eu já trabalhei numa empresa que a gente emitia notas fiscais e tinha que ter todo o controle das notas fiscais emitidas, o dia que ela foi emitida,
para o cliente, para o fornecedor, a data de emissão, valor, a operação, tudo. Então, tinha que ter esse controle para passar para outra área a quantidade de notas, né? Porque a gente não tinha um sistema integrado, né? Tipo, que nem o SAP, que migra todas as informações para todas as outras áreas. Não. Então, a gente tinha que fazer esse controle via Excel. Então, isso, né? Quando você tem uma visão de um controle que seja, já é um diferencial, porque tem muitos profissionais que não sabem, nunca trabalhou com certo tipo de controle, né? Quais as informações, qual a visão do controle em si, né? Se é um controle gerencial, ele passa até por uma visão de qualidade, né? De passar uma transparência na informação melhor. Então, menciona isso no seu perfil profissional, no seu currículo, tá? Muitas das vezes você só trabalha no financeiro, por exemplo, e só faz emissão de DARFs. Eu só faço emissão de DARFs. Tudo bem, menciona isso no teu currículo. DARFs tá ligado com as rotinas fiscais, é pagamento de imposto. Então, tá ali ligado, você tem uma certa experiência, tem um diferencial de outro profissional que não sabe nem o que é isso, nunca viu isso na vida. Se você trabalha com a parte de logística, emissão de medição para faturamento, na balança, ou emissão de uma nota fiscal, de um tipo de nota fiscal específico, menciona isso no seu currículo também, porque tá ligado com as rotinas fiscais, está ligado com o dia a dia da área fiscal. Muitos profissionais, né, fica com isso na cabeça. As rotinas fiscais é só pagamento de imposto, ou só apuração, ou só emissão de nota. E não é só isso. É muito, para chegar a esse nível, para chegar a um ponto de emissão de nota, tem várias etapas anteriores, né? Para chegar ao momento de apuração, passou por várias etapas para chegar a esse ponto. Então, quais dessas etapas você você tá ligado, né? Qual dessas etapas você se encaixa? Então, isso é um diferencial no seu currículo, na sua trajetória profissional, você identificar, poxa, desse quebra-cabeça aqui gigante da área fiscal, eu tô nessa partezinha aqui, essa partezinha eu trabalho, eu tenho conhecimento, eu domino essas informações, eu tô aqui e eu quero chegar aqui. Então, tenha clareza, né? Busca ter essa clareza. Se você tá começando agora, tudo é muito novo, mas busca ter essa visão, né? Eu vou falar muito sobre isso essa semana, sobre a área fiscal no todo, né? Quais as possibilidades, né? Quais as atividades, aonde que você pode se encaixar, aonde que você se identifica mais, tá? Porque é uma área em crescimento, é uma área muito grande e dependendo do local que você tá hoje, você não consegue ter essa visão, né? Essa visão que é uma área estratégica e uma área de grande crescimento. Então, se você tem experiência só em consulta de cadastro de cliente ou consulta no Sintegra, consulta na Receita Federal, é um diferencial, coloca isso no seu currículo também, porque muitas das vezes tem um profissional, um recrutador específico precisando de um profissional com essa expertise, e aí não tá encontrando você porque você tá resumindo ou você tá deixando passar batida essa informação no seu currículo, tá? Como eu disse, hoje na internet, tudo na internet, todas as informações, tudo que você coloca, ele busca um kit de informações pra fazer, net com aquilo que você colocou. Então, se você colocou assim, tenho experiência na área fiscal. Poxa, ficou muito resumido. Na área fiscal é muito grande. Mas qual que é a sua experiência na área fiscal? O que de fato você está procurando? Então, ele vai trazer para você oportunidades com essa, ligadas com essas palavras. Agora, se você for específica, tenho experiência com emissão de notas fiscais, com escrituração de notas fiscais, tenho emissão com SIAP, tenho emissão com impostos retidos, tenho experiência com impostos retidos, tenho experiência com manifesto do destinatário. Aí você tá dando um monte de informações para ele trazer
a maior possibilidade, né, o maior banco de vagas que ele encontrar com essas palavras, tá? Então, não aquele conceito de ser resumido no seu currículo, na internet, isso não funciona, tá? Quando você vai preencher uma vaga de cadastro do seu currículo, né, uma vaga de emprego na internet, nesse site de buscas, seja o mais detalhado possível. E aí, um conselho que eu dou para os meus alunos, que eu dou para as consultorias. Antes de você ir para o site da internet, né? Porque aí gera aquela ansiedade, quero preencher logo essa ficha. Enfim, pega um caderno, escreve no caderno primeiro, ou abre um Word, escreve quais são as suas experiências, como que era o seu dia a dia, foge às palavras, eu sei. Então, assim, tenta relembrar. Como que era o seu dia a dia? O que de fato você fazia? O que de fato era de sua responsabilidade? Quais eram as atividades que você exercia, que você tinha experiência? Nem que seja só uma planilhinha, mas essa planilha é um controle do quê? Para quem que você fornecia essa planilha? Para quem que você... Com quem você tinha contato, quais as áreas da empresa que você tinha contato. Descreve isso primeiro. Isso vai te dar um pouco de clareza, né? Vai te trazer à memória coisas que, se você tá ali ansioso para preencher aquele cadastro rápido, vai fugir. E também você vai ter esse arquivo salvo para quando você for preencher um outro site de busca, ou quando você for até para uma entrevista, você consiga relembrar, repassar pelo aquele resumo que você escreveu e relembrar o que você tem experiência, o que de fato você tinha contato. Isso vai te ajudar muito, tá? Então, eu dou esse conselho porque eu sei como que é, eu sei a dificuldade que é. A gente faz tanta coisa no nosso dia a dia que acaba esquecendo, acaba passando batido, parece que é insignificante as coisas que a gente faz. E não é. Eu dei uma consultoria para uma profissional que ela trabalhava em logística. Ela trabalhava em logística e enfim. Mas assim, aí eu fui conversando, tentando, né? Mas me conta no detalhe como que era a sua rotina, como que era o seu dia a dia. E aí ela foi se abrindo. Por quê? Quando eu peguei o currículo dela, tava resumindo. Tem experiência em logística. Tá, mas logística no que especificamente? No carregamento? Na balança? Na conferência da nota fiscal? Na conferência do pedido de compra com a nota fiscal? Então, conforme fui conversando, ela conseguiu ir revivendo aquela, relembrando aquele dia a dia dela. E aí a gente conseguiu ir identificando pontos chaves, né, no currículo dela, pontos chaves na experiência que ela tinha, porque ela tinha bastante experiência, já tinha trabalhado 3 anos nessa área. E ela não estava conseguindo, uma oportunidade bacana. As vagas que ela era chamada, o salário era muito baixo, estava muito longe da realidade dela já. E aí a gente conseguiu identificar os pontos chaves, né, aquilo que ela tinha experiência. Resumindo, ela começou a se posicionar, né? Ela estava procurando para a área de logística. E aí ela começou a ter uma visão que aquilo que ela tinha experiência naquela empresa levaria ela para um departamento fiscal. E aí o que ela começou a fazer? Ela reeditou todos os perfis dela de site de busca para iniciante na área fiscal. E aí ela começou a ser chamada para entrevistas e ela conseguiu uma posição na área fiscal. Por quê? A atividade que ela fazia, por mais que ela, naquela empresa, era num departamento de logística, mas ela já tinha uma experiência com as notas fiscais, com conferência de nota, com conferência do pedido de compra com a nota fiscal, com controle de XML, controle de status da nota fiscal na Cefaz. Então, ela tinha essa expertise. E isso, ela só conseguiu ter essa visão quando a gente foi conversando, que ela teve a clareza, né? Ela foi relatando o dia a dia dela. E aí ela teve a clareza que aquela atividade que ela fazia naquela empresa
no departamento de logística era uma atividade ligada com o departamento fiscal e que poderia levar ela da área de logística para o departamento fiscal. E ela conseguiu de fato. Então, por isso que é importante você identificar, descrever as suas rotinas, o seu dia a dia. E aí, ir relacionando essa atividade, ela tá ligada com o departamento fiscal? Ela tem uma ligação com as rotinas fiscais? Poxa, que bacana, ela tem relação. Eu quero, me aprofundar mais no departamento fiscal? Faz mais sentido para mim? Então, eu vou me capacitar mais para a área fiscal, vou procurar mais conhecimento, porque eu já tenho aqui um conhecimento nessa pontinha. Se eu for me aprofundar mais, isso pode me levar para um outro nível profissional. Então, é muito interessante e, assim, essa descoberta, pode te levar a um crescimento profissional que você nem imagina, tá? Porque eu vejo isso com as minhas alunas. E é assim, encantador ver o sucesso nessa trajetória profissional que elas descobrem e conseguem se posicionar melhor através disso. Então, eu dei exemplos aqui de como você pode identificar essas atividades que estão relacionadas ao departamento fiscal, estão relacionadas às rotinas fiscais e melhorar o seu perfil nesses cadastros de busca de emprego. Se não é isso que você está fazendo agora, mas não tem problema. Já identifica isso, cria um wordzinho, tenho experiência ou estou aprendendo essa e essa atividade, tá? Porque isso vai te ajudar lá na frente depois, de repente até dentro da empresa. Isso que você tá tendo experiência no seu dia a dia pode te levar para uma promoção, para você se candidatar para uma oportunidade no departamento fiscal, porque você já está tendo contato, você já conseguiu identificar que essa atividade que você faz, ela gera informações cruciais para o departamento fiscal. Então, a partir disso, você pode se posicionar, se capacitar melhor para se aprofundar nesse conceito, para você se candidatar para uma vaga no departamento fiscal, tá? Então, as atividades da área fiscal. Então, vamos lá, eu vou falar agora sobre as funções do departamento fiscal específico, que muitas dessas funções em empresas de grande porte, elas não estão dentro do departamento fiscal, elas estão em outros departamentos, mas elas geram informações para o departamento fiscal. Recebimento e escrituração fiscal. O que quer dizer isso? Recebimento são todas as notas fiscais de mercadorias ou de serviços que a empresa recebe, tá? Então, muitas das vezes, você tá ali trabalhando, você tá na balança ou você tá no recebimento, no departamento mesmo, recebimento de mercadorias, e você é responsável pela conferência dessas notas fiscais, tá? Isso é uma atividade que está ligada com as rotinas fiscais, está ligada com o departamento fiscal, tá? Então, você ter essa clareza, é que nem eu te falei, pode te levar a, se isso é interessante para você, você se aprofundar mais nas rotinas fiscais, no conceito do departamento fiscal, para te levar para um outro departamento, te levar de fato pro departamento fiscal, a partir dessa atividade que você faz aí nesse departamento que você tá. Muitas das vezes você trabalha em compras, mas você é responsável pelo recebimento de mercadorias, pelo recebimento de notas fiscais. Ou você é uma secretária e é responsável pelo recebimento de notas fiscais, mas você nem sabe o valor disso, desconhece aquele documento, tá? É esse documento que você recebe e que você guarda, cuida ou passa para alguém, ele tá ligado com o departamento fiscal. É uma função do departamento fiscal, é uma função das rotinas fiscais, tá? Então, se você faz recebimento ou se você faz conferência você só confere os dados da nota fiscal, isso também está ligado com as rotinas fiscais. Ou você faz o lançamento da nota fiscal no sistema, ou você faz até a emissão de notas fiscais. Ah, Patrícia, mas eu só faço a emissão de nota fiscal de devolução. Não tem problema.
Isso é uma rotina, né, das atividades do departamento fiscal. Patrícia, eu só faço nota fiscal de remessa para conserto. Olha só, mas você faz notas fiscais de remessa. Tem um profissional do seu lado que não sabe nem fazer nota fiscal. Você já está meio caminho andado. Então, isso já é uma atividade. Você tem um certo conhecimento já, né? Por mais que ele tá ali, é só uma operação, mas você tem um certo conhecimento com as atividades do departamento fiscal. Outra atividade da área fiscal, atualização, né, acompanhamento da legislação tributária. Então, isso aqui já é uma rotina fiscal, né, de um profissional que atua na área fiscal, porque ele já está ligado ali, ele já tem uma visão mais, poxa, essa atualização, ela vai impactar a operação daqui da empresa. Essa atualização vai mudar, eu preciso ter alguma ação, eu preciso fazer algumas coisas, né? Então, a atualização, se manter atualizado da legislação é uma função do departamento fiscal. Mas eu vejo também muitos profissionais que não é da área fiscal, mas que tem a responsabilidade também de se manter atualizado da legislação. Por exemplo, um profissional que cuida de cadastro de material. Ele tem uma certa responsabilidade em se manter atualizado em relação à legislação, se o produto quando o produto é importado, então ele se mantém atualizado da legislação que pode impactar os produtos importados. Se ele faz operação se é um produto que tem incidência de IPI, ele se mantém atualizado em relação às NCMs daquele produto, porque ela pode mudar, né? Como recentemente mudou agora, dia 1º de outubro, teve uma atualização da tabela da tabela TIP. Então, tem alguns profissionais que eles não estão, né, ligados diretamente, não estão atuando no departamento fiscal, mas ele tem essa necessidade de se manter atualizado da legislação devido à sua atividade está envolvida com a atividade fiscal, né? E sofre mudanças. Logística, por exemplo, ele está ligado com alguma atualização do manifesto do destinatário, né? Do conhecimento de transporte. Então, se sofre alguma atualização da legislação em relação a isso, mexe com as operações deles. Então, esses profissionais, eles já têm essa visão, né? Eles têm essa preocupação de se manter atualizado. E isso é um diferencial. Se você é um profissional que você já tem essa atividade no seu dia a dia, é um diferencial, porque ela também está ligado com o departamento fiscal, tá? E aí, uma função do departamento, de um profissional do departamento fiscal, né? A apuração de impostos, né? Ele tem a clareza de quais os impostos da empresa, quais os impostos daquela operação, daquele negócio que vai ser feito, daquele projeto em si, tá? Análise dos cadastros, tanto dos cadastros dos fornecedores, quanto dos cadastros do cliente. Isso é também uma atividade que está ligada às rotinas fiscais. Ah, Patrícia, mas por quê? O cadastro, ele é rico de informações. Tanto o cadastro da Receita Federal, quanto o cadastro do Sintegra, é ali que você consegue ver a saúde da empresa, se ela é uma empresa que ela está ativa, quanto tempo ela está no mercado de trabalho, qual que é o segmento dessa empresa, né? Aonde que ela está localizada. Então, ali você tem essa visão da empresa, tá? Se é uma empresa que um exemplo, tá? Hoje em dia, eu desconheço isso, mas antigamente, quando entrou a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, tinha muitos, né? Acontecia de ter fornecedores que emitia a nota fiscal no formulário de papel, mas ele lá no site da Receita Federal, ele estava obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica. Então, quando entrou a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica,
nós, como profissional da área fiscal, a gente tinha que validar se aquele cliente, se aquele fornecedor em si, ele estava, né, de acordo com a Receita Federal. Olha só como que foi. O que a gente passou? Hoje, você tem essa necessidade. Se é um fornecedor ou um cliente do Simples Nacional, mas ele foi expulso do Simples e ele está emitindo a nota fiscal com as informações do Simples, assim, tá inconsistente as informações, né? Ou o seu cadastro, no seu sistema, tá? Que a informação do cliente ou do fornecedor, ele é do Simples. Mas a nota fiscal não tá mais com esse regime de tributação, vai dar conflito, porque o seu sistema está com uma informação e você está recebendo a nota fiscal, o XML, com outra informação, tá? Então, é uma função e uma atividade que está ligada com as rotinas fiscais também. E outra atividade do Departamento Fiscal é a entrega das obrigações acessórias, né? As obrigações digitais, escrituração fiscal, SPED, EFD, CD, REINF, tudo isso tá ligado, são atividades das rotinas fiscais. Eu espero que com esse conteúdo você tenha tido uma visão clara, né, do que de fato são atividades que estão ligadas com as rotinas fiscais, e por mais que hoje você está começando, né, profissionalmente, ou você trabalha em outro departamento, em logística, em compras, em recebimento de mercadorias, mas você lidar com essas atividades, ou até você trabalha numa empresa muito pequenininha, que não tem nem departamentos em si, você é responsável por várias coisas, mas você conseguiu ver aqui que algumas atividades que você faz hoje, que parece para você que não tem muito valor, mas elas estão ligadas com um departamento específico, né? E quando você for para o mercado de trabalho em si, isso tem um grande peso no seu currículo. Isso pode te levar para um outro patamar. Hoje eu deixo como uma tarefa para você. Descreve quais são as suas atividades. Um caderno, o que você tiver aí na mão. Começa a descrever, de fato, o que você faz, você faz no seu dia a dia, qual o sistema que você trabalha ou que você já trabalhou. É bom vocês sempre fazendo esse exercício para você não esquecer, não perder a memória. Muitas das vezes eu pego o meu currículo e eu olho, o meu currículo, ele era assim, eu tinha 2 currículos, um resumido e um detalhado. E no detalhado, eu tinha, no detalhe, assim, ele tinha mais de 4 páginas. Por quê? Era exatamente para me forçar a lembrar qual que era a minha rotina naquela empresa, o que eu fazia naquela época. Porque hoje, eu olhar hoje, em 2021, e tentar relembrar da minha rotina lá em 2008... é difícil, né? Poxa, eu vou deixar passar várias coisas. Por isso que eu fui, no decorrer do meu crescimento profissional, por onde eu fui passando, eu fui criando esse histórico para mim não esquecer, para mim, né, forçar mesmo a minha memória a ter informações para relembrar, reviver aquela experiência. Então, se você hoje está começando profissionalmente, já comece criando esse seu histórico profissional. Né? Descreve quais são os sistemas que você tem contato, por mais que às vezes você só cobriu férias de alguém, mas você teve contato com um sistema específico. Treinamentos, a gente faz muito treinamentos, descreve os treinamentos que você já participou, tá? Isso vai te ajudar no momento certo. E aí, você não vai ficar com aquele sentimento, eu não tenho experiência de nada, poxa, eu olho um monte de coisas aqui na internet, tá pedindo um monte de coisa e eu não conheço nada, não tenho experiência. Você tem experiência sim, tenho certeza. Você só não tá conseguindo identificar os pontos fortes das experiências que você tem. Então, eu deixo aqui uma tarefa desse vídeo de hoje. Abre um Wordzinho ou um bloco de notas no seu celular, ou pega um caderno mesmo, né? Eu gosto de escrever, então
Pega um caderno e descreve quais as atividades do seu dia a dia, quais os sistemas que você trabalha ou que você já trabalhou, quais as operações, por mais simples que seja. Descreve essas atividades, porque elas têm um diferencial. Pensa sempre assim. O que você faz hoje? Se alguém começar hoje do zero, sabe fazer o que você faz? Não. Então você tem experiência. Então o que você sabe é um diferencial, tá? Então, se você tem esse sentimento, começa a criar esse exercício. O que você faz? Se alguém começar hoje, sabe fazer? Não sabe, então você tem experiência. E o que você sabe é um diferencial. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser compartilhar alguma coisa em relação a esse tema que eu falei, me chama no direct, eu tô disponível nas redes sociais, pode me chamar, pode comentar. Eu vou gostar de saber que esse conteúdo te gerou valor, fez alguma diferença aí na sua trajetória profissional, no seu posicionamento. Um abraço para você e te espero no próximo vídeo.